Felipe, boa tarde. No primeiro tempo, a gente percebeu você um pouco irritado ali com o desempenho. Queria que você falasse um pouco sobre essa satisfação, essa irritação, o que é que teria causado isso? Não é uma irritação em relação ao desempenho, até como eu comentei com elas. O desempenho ele não estava ruim, pelo contrário, assim, aumentamos o número de finalizações no gol. No último jogo nós tivemos 70 finalizações e elas iam muito para fora e um dos objetivos é esse, finalizar um pouco mais no gol, melhorou. O ponto ruim, que era o que estava gerando uma insatisfação, que eu também conversei com as atletas, era a quantidade de bolas forçadas vinda lá de trás. Um adversário que está buscando compactar o jogo, ficar praticamente duas linhas bem compactas dessa área, tirar uma bola que é da nossa posse e jogar para o alto, dar 50% de chance do adversário disputá-la. Então, eu estou com 100%, trabalho um pouco mais a bola, faço com que essa bola chegue melhor. Então, basicamente foi isso no primeiro tempo. A gente faz uma correção para o segundo, de deixar um pouco mais espaçado a nossa equipe para que a gente trabalhe um pouco mais a bola e melhorou bastante isso. Pergunta de João Bahia. O João pergunta se não seria interessante dar mais tempo às meninas da base nesses torneios como o Baianão, por exemplo. A Lara, a Lorena, a própria Vívia. Ele estava falando disso aqui na transmissão, o pessoal também no chat cobrando bastante. Queria que você falasse um pouco sobre o porquê delas não terem entrado nessa partida hoje. O futebol é sempre um cobertor curto, né? Se eu dou mais rotatividade, por exemplo, para as atletas da base, aí, porque falta ritmo para as atletas que vão desempenhar o ano que vem no Brasileiro, ou vão desempenhar na Supercopa do Brasil, ou vão desempenhar... Então, é sempre um cobertor curto. A gente tem que fazer algumas escolhas dentro do nosso planejamento, a gente tem dado oportunidade para as atletas da base, sim. Óbvio que em menor quantidade, mas o dia a dia é importante para elas. Elas são atletas novas, vão ter ainda mais. Então o treino, e eu falo para todas elas, o treino vai te desenvolver. O jogo é só mais um complemento em relação à parte do treino. Então assim que tiver a oportunidade, elas também vão ter, como já tiveram. Vívia já jogou alguns jogos, Lara estreou comigo, nunca tinha jogado pelo Bahia no profissional. Então a gente tem tentado cada vez mais, mas tudo ao seu tempo. Nós estamos em fases competitivas. Mais importante do que agora dar essa rotatividade a esses atletas é que a gente melhore um pouco algumas ações dos nossos desempenhos. Felipe, dos 8 gols marcados, só Ellen de atacante que fez. Outros 7 foram marcados por atletas que, em tese, desempenham outras funções em campo. Eu queria que você falasse da importância dessa divisão de responsabilidade, de não ter só uma pessoa ali responsável por fazer gol e, enfim, o time todo colaborar ali na frente. A sua pergunta ela é excelente, porque o futebol tem 11. Por muitas vezes, e num tempo muito remoto, era falado assim, precisa ter o primeiro volante, cabeça de área aqui, uns 2 zagueiros, os atacantes têm que fazer gol. Isso existe, mas você consegue aumentar essa diversidade de atletas que fazem gol, você dificulta o adversário de saber quais são os nossos posicionamentos. Então você vê, por exemplo, no jogo anterior, antes de ser substituída, a Luaninha faz uma infiltração vindo lá de trás e faz um baita de um golaço. Hoje a gente trabalhou algumas movimentações, e aí você vê, por exemplo, a Ângela se destacando mais umas vezes em relação a movimentações de infiltração. Como eu digo, o futebol é muito coletivo. Vão ter momentos que as atacantes não vão estar bem para fazer gol. E tudo bem, é normal. E elas vão estar bem para dar passe, assistência. Então, é um processo, é bem importante, não só para fazer gol, mas como hoje, assim, as atletas que entraram trazendo intensidade, mobilidade, mudando a característica do jogo, das atletas que saíram em jogos anteriores, elas conseguiram fazer isso daí, ou de ter entrado. Então, nós temos um elenco forte, estamos cada vez mais fortalecendo. A força do elenco tem que ser maior do que qualquer individualidade. E para finalizar, diante desse placar elástico, 8-0, o Bahia agora pode perder até de 7 gols e se classifica para a final. O que é que esperar do próximo jogo, desse jogo de volta na semana que vem? Nada muda pra gente, o nosso planejamento é muito claro desde sempre, assim, a gente fazer jogos que cada vez mais consolide o que o projeto City, o projeto Bahia tem desenvolvido, que é um futebol ofensivo, um futebol muito agressivo. Preciso novamente falar ainda sobre a profissionalização do todo do futebol, de arbitragem, de gandulas, hoje postura de gandulas completamente sentado, sem colocar bola, sem tentar fazer com que o futebol fique melhor. E aí hoje a gente vê, saiu em redes sociais uma crítica muito bem feita pelo Corinthians ao ganhar, parabéns ao Corinthians pelo ganho da Libertadores, sobre cobrar na Libertadores um campeonato com maior qualidade, e a gente tem que olhar dentro de casa também. Acho que dá para fazer um evento melhor, torcida linda aí acompanhando, encheu a casa. Então, nós vamos para o próximo jogo, convidando a torcida do Bahia para nos impulsionar lá,
não muda, vamos colocar intensidade, colocar um jogo agressivo, um jogo com qualidade e buscar fazer mais um resultado expressivo, ir para a final e trabalhar para que a gente busque esse troféu.